Bom dia, sejam bem-vindos a mais um devocional aqui no canal No Simples com Deus. Nessa manhã gloriosa, maravilhosa, concedida pelo Senhor pela graça, não por merecimento. Quão bom nessa manhã nós podermos desfrutar da presença do Senhor. Eu não sei se você está ouvindo agora pela manhã ou se você vai ouvir mais tarde, no decorrer do seu dia, mas que essa palavra consiga chegar ao seu coração, trazer conforto, alento e um renovo. Hoje, a palavra que o Senhor me deu, na verdade é um conjunto de duas palavras aqui. É um salmo que eu gosto muito dele na sua íntegra, mas tem um trecho desse salmo, e aí eu vou vou ligar ele a um outro salmo, que é o Salmo 34, no versículo 1 e 2. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. E como complemento, nós vamos lá para o Salmo 150, que é o último salmo, que nós temos, lá no seu último versículo, que fala assim. É um salmo que também fala muito comigo. Eu acho que a gente tem deixado, inclusive, de fazer isso. Salmo 150, no versículo 6. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Por que o Senhor me trouxe essa palavra hoje? Na verdade, essa palavra está remoendo dentro de mim já desde ontem. Durante o momento eu tenho alguns momentos com eu e o meu carro. Eu estava ouvindo um louvor, em particular, esse eu não estava sozinho, meu filho estava comigo. E, aleatoriamente, entra um louvor chamado Mudos, é surdo e mudo. Depois eu vou deixar o link aqui desse louvor aqui. Eu não lembro quem é o cantor agora, tá? Mas eu vou deixar aqui esse louvor. E eu chorei ouvindo esse louvor. Não é o louvor mais lindo que eu já ouvi, não é isso não. Mas eu chorei porque ele narrava a experiência, esse louvor narra a experiência de uma criança que ela é surda e muda, e ela fica encantada com as pessoas pulando, cantando, gritando, rodando na igreja, durante assim um momento de derramar. E aí ali em Libras, a forma com que ele se comunicava com a mãe, ele fala: o que essas pessoas estão fazendo? E aí a mãe explica que as pessoas estão louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E aí essa criança fala para a mãe, da maneira dela ali, da forma com que ela aprendeu a se comunicar com a mãe. Eu não sei dizer para você se é uma história real, se aconteceu, se esse cantor realmente viveu essa experiência, ou se foi narrado para ele, com a direção do Senhor, escreveu a música. E aí a criança pede para a mãe, fala: mãe, eu quero, fala para a mãe assim, em gestos, que ele quer louvar e glorificar o Senhor daquela maneira. E a mãe, ali, tomada pelo Espírito Santo, ela tem uma direção do Senhor, e ela pega vários papeizinhos e coloca dentro de um saquinho e fala para o filho: filho, amanhã, quando a gente chegar na igreja, quando as pessoas começarem a pular, a cantar, a louvar, você for tomado por essa vontade, você jogue os papéis para o ar. Jogue os papéis para o ar. E aí é isso que ele faz. Na hora que ele chega no culto, naquele mover, ele começa a jogar os papéis para o ar. E um obreiro da casa fica bravo, e aí ele vai, pega os papéis do chão e fala para a mãe, chama a mãe de cantinho e fala para a mãe: mãe, você não dá educação para o seu filho, ele está jogando papel no chão. E aí ela só pede ela só aponta o chão para ele
e pede para que ele veja os papéis. E ao ver esses papéis, ele abre um papel, ele é tomado por lágrimas, porque nos papéis está escrito: glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, a mãe criou uma forma do filho glorificar do jeito que ele podia. E aquilo me pegou de um jeito assim muito especial, porque eu falei: Senhor, o que tem me impedido de louvar o Senhor por tantas vezes? Se uma criança, em meio à sua inocência, e uma mãe tão sábia, descobriu uma forma de louvar o Senhor. Então, quando eu pego a junção dessas duas passagens, os salmos têm sempre, né, o salmista sempre tem algo tão revelador para nós, tão consolador, e aí ele vem com isso, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E aí eu te faço uma pergunta: o que está te roubando de louvar o Senhor? O que tem roubado o louvor? O que tem roubado do Senhor? O que tem roubado o louvor do Senhor da minha voz? Quantas vezes, em meio às lutas, às dificuldades, os momentos, eu deixo de louvar o Senhor, eu acabo por murmurar, eu esqueço tudo que de bom aconteceu e eu passo a reclamar e eu deixo de louvar o Senhor. Às vezes a gente se depara com vários testemunhos, inúmeros testemunhos de pessoas que em meio a tanta dificuldade elas louvaram ao Senhor, que em meio a tantas limitações, nós temos diversas passagens bíblicas que narram isso, mas elas permaneceram louvando e glorificando ao Senhor. Por que nós temos permitido que as dificuldades, que o mundo roube o louvor dos nossos lábios? E eu não estou falando somente dos nossos lábios, não, mas ele rouba as nossas palmas, ele rouba o nosso dançar, pular, glorificar na presença do Senhor. Quantas vezes nós vamos para o culto e nós parecemos algumas estátuas? Parece que nada nos impacta o suficiente para a gente entrar nesse ambiente de glória, pular, glorificar e bendizer o Senhor. Em que momento a gente se perdeu e louvar e bendizer o Senhor deixou de ser ser o primordial para nós, de ser a nossa alegria, de ser a nossa maior emoção do dia? Quantas vezes nós vamos para o culto e a palavra já não nos toca? A gente já não fala glória a Deus, aleluia. Quantas igrejas antigamente elas eram cheias dessa glória de forma muito, muito extravagante. E aos poucos nós fomos nos perdendo, nós fomos ficando tímidos. Mas a pergunta é: o que tem roubado o nosso louvor? O que tem roubado tudo que tem vida, louve ao Senhor? Aonde eu louvo ao Senhor quando eu abraço uma pessoa, eu louvo ao Senhor quando eu ofereço o meu ouvido para ouvir aquela pessoa, quando eu ofereço para a pessoa uma palavra de conforto. Quando que o louvor foi roubado de nós? Quando ir para o culto virou uma obrigação, virou uma rotina de domingo. Quando que ir para o culto virou um ritual e não mais um momento de prazer. Quando que o louvor foi roubado de nós, em que ler a palavra virou algo para eu postar na internet, talvez, ou nem isso, né? Então, o que tem roubado de nós esse louvor?
E louvor ao amanhecer, e a gente fala, glória a Deus, Senhor, obrigado. Te pergunto hoje, já louvou o Senhor? Você já louvou o Senhor hoje com um sorriso para alguém? Você já louvou o Senhor hoje com um agradecimento? Com um bom dia bem dado? Bom dia! Como é que você está? Isso também é louvar ao Senhor. Muitas pessoas acreditam que louvar ao Senhor são para os levitas. A pessoa que compõe, a pessoa que canta. Não. Eu brinco muito e falo muito isso. Eu sou péssima cantando, gente. Um dia vocês quiserem aqui eu dou uma palhinha, mas vocês vão correr aqui do vídeo. Eu não sou do louvor. Deus não me deu o dom de cantar bonito. Mas Deus me deu a oportunidade de ter uma voz. E eu canto ao Senhor. Meu marido tira sarro, meu filho tira sarro, tá tudo bem. E eu sou grata a Deus porque o louvor ele chega como um cheiro suave para o Senhor. Então o Senhor não está preocupado com a minha voz bonita, Ele não está preocupado com eu alcançar os acordes, a nota, né? Eu nem sei se é isso mesmo, mas enfim. Deus não está preocupado. Ele está preocupado com o meu louvor, Ele está preocupado com o seu louvor. Como está o seu louvor? Como está a sua forma de louvar ao Senhor? O que você tem feito para louvar ao Senhor com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você pode? O que você tem feito, né, para louvar o Senhor dessa forma? O quão gratificante é a gente ter essa oportunidade de, com a nossa voz, a gente poder cantar, com a nossa voz a gente poder falar. Mas as pessoas que não conseguem falar, elas também louvam ao Senhor, elas também glorificam. Mas o que tem roubado essa alegria de louvar ao Senhor? Hoje eu te convido a entrar nesse ambiente de louvor, onde tudo que o Senhor faz é motivo sim para você louvar ao Senhor, onde todos os lugares que você pisa é uma oportunidade de você pregar as boas novas do Senhor, onde tudo aquilo que sai da tua boca, ela edifica e não destrói pessoas. A gente tem dias ruins, eu tenho um monte. Eu costumo dizer muito isso, Senhor, o Senhor tem me tratado no domínio próprio. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente agitada, explosiva e tudo. Mas a nossa boca não pode ser uma ferramenta que destrói. Tem que ser uma ferramenta que louva o Senhor. As nossas atitudes, ela tem que louvar ao Senhor. Então, eu te convido hoje a essa reflexão no devocional de hoje, nessa quinta-feira. O que tem roubado? Para um pouquinho dentro dessa agitação do dia e se pergunta, Senhor, o que tem roubado o meu louvor a Ti? O que tem roubado o meu louvor ao Senhor, que é o único digno e merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor? Essa é a mensagem de hoje. Que todas as vozes que tentam roubar esse louvor de nós, elas sejam caladas hoje. E nós oramos hoje, peço, Senhor Jesus, Pai amado, Pai de amor, que o Senhor possa, Senhor, calar todas as vozes que roubam o meu louvor de Ti. Que tudo aquilo que me afasta do Senhor seja arrancado. E que eu consiga vislumbrar, Senhor, as Tuas obras, as boas e perfeitas obras que o Senhor tem para a minha vida. Pai, que o bom dia de alguém para mim hoje seja um esplendor da Tua glória. Que eu consiga reconhecer e eu consiga glorificar, Senhor, a Tua presença em tudo quanto eu venho fazer. Que tudo quanto eu venha falar, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Cale, ó Pai, todas as vozes. Cale, Senhor, todas as circunstâncias que tentam me roubar, Senhor, a oportunidade
de louvar ao teu nome. Eu te peço e glorifico, Espírito Santo Consolador, encha a minha boca do teu louvor, Pai. Eu te peço e te agradeço. Obrigada, Jesus. Obrigada. Que você possa fazer essa oração hoje e entregar o seu louvor, o seu melhor louvor ao Senhor em todos os momentos. Um beijo, que Deus abençoe e até o próximo devocional.